Olá, pessoal! Nas últimas aulas, estávamos falando das transformações químicas. Aprendemos o que são essas transformações e como diferenciá-las de simples transformações físicas. Vimos quais são as evidências da ocorrência de uma reação, algumas leis ponderais que elas seguem e como representar essas reações em equações. Hoje, vamos aprender um conceito de extrema importância, que será para sempre usado no estudo da química. Vamos aprender a fazer o balanceamento de equações das reações químicas. Em uma reação química, a estrutura dos átomos, enquanto elementos químicos, ficam inalterados. Os átomos de um elemento não se transformam em átomos de outro elemento. Também não há perda ou criação de átomos novos. Essa é a base da lei de Lavoisier que estudamos na última aula. Como os átomos não podem ser criados do nada e nem podem sumir do nada, a quantidade de átomos nos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos nos produtos. Por isso, a massa sempre se conserva. A quantidade de átomos é sempre igual. O que muda é como os átomos estão organizados. Aprendemos na última aula a escrever uma equação química. O que não podemos deixar de verificar sempre é se o número de átomos de cada elemento é o mesmo em ambos os lados da equação, nos reagentes e nos produtos. Ou seja, se a equação está balanceada. Vamos pegar o exemplo de uma reação genérica, simples, para vocês compreenderem melhor. Nessa reação, temos a molécula hipotética A2 reagindo com outra molécula hipotética B2. O índice inferior indica que a molécula A2 é formada por dois átomos A, assim como a molécula B2 é formada de dois átomos B. Essa é a identidade da molécula. Todas as moléculas A2 são formadas por dois átomos de A. Por isso, não podemos mudar esse índice inferior. O que podemos mudar é a quantidade de moléculas que devem estar presentes para a reação estar balanceada. Observe nessa reação que nos reagentes existe um total de dois átomos A e nos produtos existem apenas um átomo A. Então, essa reação não está balanceada. Essa reação, então, deve formar duas moléculas de AB para que esteja balanceada. Se adicionarmos outra molécula B, agora as quantidades de átomos A e B estão balanceadas na reação. Temos dois átomos A nos reagentes e nos produtos, e dois átomos de B nos reagentes e nos produtos. Então, para realizar o balanceamento, temos que colocar um número denominado coeficiente estequiométrico antes dos símbolos indicando quantas moléculas são necessárias nos reagentes e quantas se formam nos produtos. Nesse caso, os coeficientes estequiométricos são 1 para o A2, 1 para o B2 e 2 para o AB. Quando o coeficiente de uma equação for igual a 1, não é necessário escrever. Vamos agora pegar um exemplo de uma reação específica que já foi trabalhada em nossas aulas. A reação de síntese da água. Podemos ver que a molécula de hidrogênio é formada de dois átomos de hidrogênio, assim como a molécula de oxigênio é formada de dois átomos de oxigênio. Observe nessa reação que nos reagentes existe um total de dois átomos de H. E nos produtos existem também dois átomos de hidrogênio. Mas existem dois átomos de oxigênio no reagente e apenas um nos produtos. Então essa reação não está balanceada. Vamos antes observar o que aconteceria se uma molécula de hidrogênio reagisse para formar uma molécula de água. Sobraria um átomo de oxigênio sem reagir. Por isso, precisamos balancear a reação. Precisamos então de mais uma molécula de hidrogênio para reagir com o oxigênio que ficou sozinho. Com mais uma molécula de hidrogênio, forma-se então mais uma molécula de água. Devemos então adicionar os coeficientes estequiométricos antes dos símbolos das moléculas indicando quantas moléculas são necessárias nos reagentes e quantas se formam nos produtos. Nesse caso, os coeficientes estequiométricos são 2 para o H2, 1 para o O2 e 2 para o H2O, já que são necessárias duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio para formar duas moléculas de água.
coeficiente de uma equação for igual a 1, não é necessário escrever. Existe um método com algumas regrinhas básicas para não errar na hora do balanceamento. O método da tentativa e erro consiste em contar os átomos dos elementos nos reagentes e produtos e colocar os coeficientes livremente até atingir a igualdade no número de átomos dos dois lados da reação. Esse método pode ser mais trabalhoso se levarmos em conta as tentativas e erros. Porém, podemos adotar uma sequência para facilitar a definição dos coeficientes. Devemos começar acertando a quantidade dos metais nos reagentes e produtos. Em seguida, acertamos os não metais. Depois de acertar os metais e não metais, balanceamos os hidrogênios e deixamos sempre por último o oxigênio. Essa regrinha de ordem é conhecida como a regra do macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse é o método mais simples de balanceamento de uma equação química. Existem algumas reações chamadas de reações de óxido-redução que são muito mais complicadas de se balancear e possuem um método só para elas. Mas essas reações entram em outro contexto e por isso vamos estudá-las mais para frente. Como vocês puderam ver, o método da tentativa e erro nada mais é do que o próprio nome diz. Devemos colocar os coeficientes estequiométricos na equação até conseguir igualar a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. A regrinha do macho, se for seguida, facilita bastante na hora de balancear. Não tem segredo para trabalhar com equações de reações químicas. Nessas últimas aulas, apresentamos o básico que você deve saber sobre elas. Nas próximas aulas, ao entrar no conceito de soluções, vamos colocar esses conhecimentos na prática para conseguir calcular quantidades em massa e volume das reações. Os cálculos vão ficar mais intensos a partir daqui. Portanto, se preparem bastante e dominem a matéria antes de seguir em frente. Façam bastante exercícios. Bons estudos e até a próxima aula!